Continuando com a leitura aqui, o exercício 28 não há necessidade de fazer, então nós vamos para o 29 aqui agora. Na produção de literatura indígena, evidenciam-se três dimensões: política, em geral envolvendo as questões de identidade desses povos; cognitiva, dizendo respeito à percepção de conhecimentos tradicionais e da memória social; estética, envolvendo o prazer, contexto, a sensibilidade. Levando-se em conta essas três dimensões, qual você acredita que é predominante no poema 4? Então, qual dessas três dimensões aí você acha que predomina dentro do poema 4? E você vai colocar aí para mim. 30. Você deve ter observado que o eu lírico é uma voz que se dirige ao índio. Releia a primeira estrofe, em seguida escreva outra estrofe como se fosse a resposta do índio. Então, você vai ler aqui, né? E aqui você vai reescrever como se fosse a resposta do índio. Então, você vai fazer a leitura do poema e aqui como se fosse a resposta do índio, certo? Exercício número 31. A voz dos poetas indígenas expõe o drama vivido por eles. Leia o poema a seguir. Então, poema 5, Brasil. Você vai fazer a leitura, tá bom? Deste poema aqui, 35, certo? E aqui nós temos um pouco sobre a poeta índia Eliane Potiguara, tá? Eliane Potiguara. Prosseguindo na próxima página, nós vamos para o exercício 32. Algumas palavras do poema são de origem indígena. Pesquise e anote o significado de. Então, você vai procurar, pode ser na internet, dicionário, às vezes o dicionário mais atual pode ter, né, essas palavras, mas procure na internet que eu acho que vai ser mais fácil. O significado, né, dessas palavras aí, tá bom? Então, nós temos Tupã, Toré e Cunhã. Então, você vai... Exercício 33. Nesse poema, o eu lírico faz um retrato de quem? Então, nesse poema, o eu lírico faz um retrato de quem? Então, você vai escrever aí para mim. 34. Observe que os quartetos que compõem esse autorretrato começam com a conjunção e. O que mais poderia ser acrescentado a essa descrição? Crie um quarteto cujos versos iniciam com essa conjunção, acrescentando elementos que descrevem os indígenas. Compartilhe a produção com os colegas e o professor. Brasil, o que faço com a minha cara de Índia? Então, aqui você vai fazer essa composição, tá bom? Então, vai ser individual apenas você, tá? Da forma que você fazer, né? Acrescentando a essa descrição, você vai colocar aí, tá bom? Vai fazer 4, né? E vai criar esse quarteto aí, tá? Então, vai fazendo essa conjunção aí, ok? Da forma que você conseguir. O 35 não vai fazer, então vamos para o 36. Releia este verso. Brasil, o que faço com a minha cara de Índia? Letra A. Complete o quadro com o vocativo de cada um dos poemas. Então, vocativo do poema 4 e vocativo do poema 5. Então, qual que é o vocativo do poema 4 e o vocativo do poema 5? Então, você vai colocar aí para mim, tá bom? Letra B. O vocativo identifica o interlocutor, ou seja, a quem o eu lírico se dirige. Com quem ele fala? O que você percebe de diferente nos interlocutores desses dois textos? Explique a sua resposta. Nós vamos ver o que tem de diferente e vai explicar aí a sua resposta, certo? Então, vamos prosseguindo aqui. Exercício número 37. A penúltima estrofe do poema fala em barriga brasileira e ventre sagrado. Com que palavras essa ideia é retomada na última estrofe do poema? Então, qual palavra, né? Com que palavras essa ideia é retomada na última estrofe do poema? Então, qual palavra é essa, tá? Exercício 38. A leitura do poema 5, Brasil, permite concluir que o texto trata principalmente
Então, nós temos aí 4 alternativas e você vai marcar qual que é a correta. Tem apenas uma correta aí, certo? 39. Como está estruturado o poema Brasil? Observe a silhueta do texto e registre quantas estrofes e quantos versos tem o poema. Então, nós vamos aqui entender a estrutura do poema. O poema Brasil apresenta, o poema 5, Brasil, apresenta versos livres, irregulares, sem rimas, sem restrição métrica. Mesmo sem rima e métrica, há 2 elementos formais para obtenção do ritmo poético: musicalidade, ritmo, obtidos no jogo de sílabas tônicas dos fenômenos vocálicos e consonantais da pontuação e da reiteração. Então, vamos dar continuidade aqui, tá bom? O exercício 40. Então, aqui o exercício 40 não teve como eu esconder, então vocês já podem responder aí. Faça o que se pede a fim de perceber o ritmo do poema. Letra A. Divida metricamente as estrofes abaixo. Então, aqui, do jeito que tá aqui, eu vou tentar explicar para vocês, tá ok? Como foi feita essa divisão. Então, tá vendo aqui, tem de azul, já estão separados. Do jeito que tá aqui, está correto, tá bom? Então, quando vocês forem fazer essa separação, essa divisão, primeiro você vai unir os versos. Então, é como se você estivesse unindo os versos para depois estar separando. Depois, você vai separar as sílabas, tá bom? Então, aqui, ó, é como se você estivesse separando as sílabas, aqui, por exemplo, cabelos, né? Separando as sílabas para que você venha saber qual que é a divisão, né, dessas, com quantas são divididas essas sílabas métricas ou sílabas poéticas ou escansão, assim como são chamadas. Quando aqui nesse exemplo aqui, não tem, tá vendo? Deixa eu focar. Aí. Nesse exemplo, nesse estrofe aqui, não tem sílaba tônica, então todas são separadas. Quando tem sílaba tônica, ela vai unir com outra, né, sílaba que não seja tônica. Então, não tem nenhuma sílaba tônica para que possa ser separada. Então, elas estão todas separadas aí. E você vai contar até a última sílaba tônica, né, para que você possa contar, para saber quantas são as sílabas aí, tá bom? Então, por exemplo, aqui, cadê? E meus cabelos. Então, e meus cabelos. Então, e meus cabelos. Então, vocês vão contar quantas sílabas tem e o som, né, da sílaba mais forte é onde vai encerrar, tá bom? Letra B. Quantas sílabas poéticas tem esses versos? Isso se mantém em todo o poema? 41. Reproduza o refrão do poema e comente a função dele no texto. Então, reproduza o refrão do poema e comente a função dele no texto. O 42 não é para fazer, certo? Então, nós vamos aqui para o 43. Então, vocês, para ler o exercício, resolver o 43, vocês vão ler este poema aqui, O Voo das Folhas, tá bom? Então, nós temos aqui, qual é o tema desse poema? Então, qual que é o tema desse poema que vocês vão ler aqui? Aí, você vai responder aqui para mim. E, por último aqui, esse poema revela o modelo de pensamento indígena de que a natureza é cíclica. Explique essa afirmação, tá? Então, você vai explicar essa frase aí. Esse poema revela o modelo de pensamento indígena em que a natureza é cíclica. Então, você vai explicar essa afirmação. E aqui, né, nós encerramos este conteúdo sobre a poética indígena e também o conteúdo do segundo bimestre. E na próxima aula, né, vamos dar início ao conteúdo do terceiro bimestre. Qualquer dúvida sobre, né, os exercícios, é só me procurar, né, alguma coisa se tiver em dúvida, e depois vocês acompanhar a correção aí também.